Gente, esse vídeo que eu tô narrando, então vai ficar muito ruim, gente. Tô procurando aqui os vídeos que ele ainda não comentou. Enfim, se ele já comentou aqui, eu tô olhando. E tudo bem, gente? Eu não tô querendo ratinho, não. Como ele disse, eu só tô querendo exprimir muito então alguns que ele ainda não comentou. Como esse vídeo ele não comentou. E, gente, nesse vídeo aqui eu vou marcar o teu filho, se ele olhar e comentar. Ele disse, ele tipo, provavelmente já sabe que já tinha comentado mais do que era impossível a gente achar. Pronto, olha, eu aceito. Só que achei dois que ele já comentou e, e outro. Ó, então é isso que ele já comentou, né? E os que ele não comentou. Então, teu filho, vai estar comentando. Tchau, tchau. É isso, beijinho.